Fala pessoal, tudo bem? Que prazer enorme falar com vocês novamente aqui no nosso Papo Negócio, o melhor podcast de entidades do Brasil. E hoje estou recebendo aqui ele, Fabiano Parreiras, consultor, psicanalista e, para ser muito sincero, em especial, meu amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Então hoje vai ser uma resenha profissional, mas ao mesmo tempo afetiva. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado, Marciliano. Prazer não estar aqui com você, tá? Você também é um amigo e uma fonte de inspiração especial para mim. Que obrigado, Fabiano, obrigado. Fabiano Parreiras, eu acho difícil alguém não conhecê-lo aqui na nossa região, afinal de contas você tem uma trajetória muito bacana. Mas para quem ainda não te conhece, ou que apenas só viu algum material seu, quem é o Fabiano Parreiras? Puxa vida, vamos lá. Fabiano Parreiras é um psicanalista que tem uma experiência de 20 anos na consultoria empresarial, né? Eu estou desde 2007, desde maio de 2007 como consultor, ainda tenho alguns clientes, mas tive meu primeiro contato com a psicanálise em 2015, para mim foi muito transformador e hoje eu levo isso principalmente para executivos e gestores. Sou casado, tenho 4 filhos, todos com mais de 20 anos, né? Então, já estamos aí numa fase de quase curtir netos, ainda não os tenho, né? Mas acredito que virão. E é isso aí, atuo aqui em Itaúna, atuo em Mateus Leme, Betim, Belo Horizonte, online e... às vezes realizo alguns treinamentos como o que nós vamos realizar aqui com as entidades. Nós vamos falar desse treinamento daqui a pouquinho. Fabiano, e olha que bacana, você fez uma trajetória bastante corporativa e depois fez um complemento de formação com a psicanálise, que traz ferramentas fantásticas para o dia a dia. Você acha que isso pode te dar alguma vantagem no sentido de trazer para o seu cliente, seja ele empresarial ou pessoal, informações para além do que ele já conhece, para além do dia a dia dele? Conta pra gente por que você faz uma trajetória de 20 anos no corporativo ou mais e depois vai buscar essa inspiração aí na psicanálise, na psicologia. Marciliano, talvez isso seja um pouco de espírito investigativo meu, não sei se é isso, mas vamos tentar entender. Eu fui gerente de marketing, de vendas em empresas de tecnologia. Essas empresas forneciam sistemas de gestão para outras empresas. E eu percebi que esses clientes que usavam os softwares de gestão muitas vezes utilizavam 20%, 40% do que a solução podia, do que a solução oferecia. Eu percebi, por isso, que as empresas podiam avançar muito em gestão. Muitos relatórios que não eram devidamente analisados, muitos planos, preparação, recursos, provisões que não eram feitas e os softwares disponibilizavam os recursos para isso. Então eu percebi a oportunidade de prestar consultoria. Eu vi que as empresas podiam avançar. Em 2007, então, eu me tornei consultor de empresas. Só que, como consultor, eu percebi que em algumas empresas nós montávamos um planejamento estratégico, algumas empresas pegavam aquele planejamento estratégico e implementavam e decolavam. Outras engavetavam. A gente montava uma metodologia de vendas, um plano de marketing, algumas empresas usavam, outras engavetavam. Então, o padrão para decolar não era o plano, não era o manual, não era a técnica. Enquanto isso, alguns gestores, alguns executivos sem plano, sem técnica, criavam o próprio plano, criavam a própria técnica. Então, o padrão, eu entendi que era o gestor, o executivo. Falei, então é a pessoa. O segredo está na pessoa. Se a gente transformar a pessoa, e participando de treinamentos também a gente vai percebendo isso, se a gente transformar a pessoa, é a pessoa que vai transformar a empresa. Não adianta querer transformar a empresa, não. Tudo começa na pessoa. Aí eu me interessei por desenvolvimento humano e comecei a estudar desenvolvimento humano antes, em 2014. Em 2015 é que eu tive o primeiro contato com a psicanálise, eu indo para o divã. Sim. E então, desde 2014, eu já comecei a atuar com mais treinamentos, intensificar os treinamentos no sentido de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de habilidades,
E hoje eu creio que a psicanálise, pelo menos para mim, para o meu estilo de trabalho, para o meu estilo de lidar com o outro, ela tem sido o principal meio de transformação. Então é por isso que hoje eu me dedico principalmente à psicanálise. Eu ainda tenho clientes de consultoria que estão comigo há 8 anos, ainda trabalho com os treinamentos, mas o que eu mais intensifico é a psicanálise no consultório. Fabiano, que fantástico, você traz o sujeito para protagonista, né? Para além da ferramenta que a gente sabe que são importantes. E nós estamos tendo o privilégio, talvez você seja um dos pioneiros em treinamento e desenvolvimento humano aqui na região da cidade. Todos nós aprendemos com você aí ao longo do tempo. E você está em cartaz aqui na ACE e CDL Itaúna, como sempre, sua casa. Inclusive, você esteve aqui conosco, presidente, durante um tempo e diretor durante vários anos, dando sua contribuição. O que a gente pode esperar para quem vai nos assistir e está em dúvida se faz ou não uma formação? O que as habilidades gerenciais, que é o nome do teu curso, pode deixar de vantagem competitiva, ou até mesmo, né, elucidar essa pessoa a partir desses 3 dias aí imersos que eles vão estar aqui com você? Conta pra gente aí um pouquinho, dá um spoiler. Mas não conta muito não, porque senão as pessoas, elas aprendem só aqui e não vêm, tem que vir fazer o curso com a gente. Mas perfeito. Dá uma degustação pra gente aí. Perfeito. Marciliano, em primeiro lugar, é importante a gente entender que é nas habilidades que a gente vê frutos. É nas habilidades. As habilidades é que dão os frutos. Se eu fosse comparar com uma árvore, as habilidades são a copa. Pega uma macieira, as maçãs estão na copa. O tronco é o conhecimento, e esse tronco dá sustentação para essas habilidades. E a raiz é a atitude. A gente costuma falar que a competência é o chá. Conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Sim. Se nós fôssemos dividir isso numa árvore, então a raiz que nutre, que dá alimento para toda a planta, é a atitude. Sem atitude não adianta conhecimento e habilidade. Alguém que é especialista numa atividade qualquer, mas não tem a atitude correta, não vai gerar resultado nenhum, né? O tronco é o conhecimento e na copa é que dão os frutos. O sujeito que sabe fazer, né, tem habilidade. Tem gente que não tem uma base teórica, mas sabe fazer uma coisa, sabe fazer muito bem, né? Nós vemos aí uma série de atividades, por exemplo, um pintor. Talvez ele não tenha estudado pintura, ele não sabe a composição da tinta, ele não sabe como é feito nenhum instrumento de trabalho, mas ele é hábil e ele faz uma pintura extremamente bem e todo mundo quer esse profissional porque ele tem a habilidade. É na habilidade que dá o fruto. O fruto é o trabalho concluído, é a pintura bem feita, né? Pegando esse exemplo. Então, num treinamento de habilidades gerenciais, nós vamos treinar habilidades. O participante tem que trazer a atitude. Perfeito. A atitude é dele. E para treinar a habilidade, a gente entrega conhecimento também. Tem uma base teórica. Então tem teoria, tem técnica, tem ferramenta. A gente vai entregar isso, a gente apresenta a teoria, apresenta a técnica, apresenta a ferramenta e treina a habilidade. Então não é um curso, é um treinamento. Porque a habilidade a gente não aprende numa aula expositiva. A gente aprende habilidade fazendo, colocando a mão na massa. Então, pessoal, a gente vai entregar as ferramentas, o pessoal vai ter a oportunidade de trabalhar com essas ferramentas, com essas técnicas e exercitar isso na sala de treinamento. Então, o principal que eu acredito que esse treinamento está trazendo para as pessoas é a oportunidade de exercitar talvez alguma coisa que ela conheça na teoria, mas que ainda não pegou aquela manha, né? Porque senão fica uma coisa assim. Imagina que a gente tem um manual de como andar de bicicleta. E aí você sabe que o guidão dá a direção, você tem que ter equilíbrio, você tomba para o lado para o qual você pretende fazer uma curva, né? Você tem que colocar força no pedal para a bicicleta se movimentar. Toda essa teoria tá linda e maravilhosa, mas o sujeito nunca andou de bicicleta. Ele pode ter lido o manual completo de como andar de bicicleta. Se ele montar na bicicleta, ele não vai sair pedalando, provavelmente não. E ainda corre o risco de levar um tombo, ralar o joelho, porque ele ainda não desenvolveu a habilidade. Então a gente
vai entregar o conhecimento técnico, teórico, a gente apresenta isso e dá a oportunidade de treinar as habilidades. Nossa, Fabiano, esse é um baita diferencial aqui dentro do curso Habilidades Gerenciais. Ô Fabiano, nós que trabalhamos com treinamento, com desenvolvimento, eu sempre digo, e queria ouvir sua opinião em relação a isso, que quando a pessoa se inscreve para fazer o treinamento, ela começa um processo de mudança mental. E que o treinamento ele não acontece só, a capacitação ela não acontece só aqui durante as horas. Ela acontece no contato com as pessoas, ela acontece no observar o outro, ela acontece na interação com o instrutor, com o profissional, no caso você. Cara, o que você acha disso? Para além das ferramentas e principalmente, né, de todas as oficinas que você vai desenvolver, o que mais não é tangibilizado pelo participante e que é importante para quem quer desenvolver habilidades? Isso que você falou, Marciliano, tem a ver com a atitude. Você pontuou muito bem. Quando a pessoa tem a iniciativa de se inscrever nesse treinamento, isso diz muito, né? Isso diz que ela quer sair de onde ela está. Bacana. Ela pode não chegar lá no final, mas ela está dando um passo movimento. Ela já está dando um passo na direção de um objetivo. Perfeito. Aí, às vezes, agora eu vou talvez ser um pouco psicanalítico aqui. Talvez a pessoa não saiba, ela nem tenha consciência exata de onde ela quer chegar. Mas inconscientemente ela sabe o que ela aceita, o que ela não aceita, o que ela quer, o que ela não quer, e aquilo tudo tá meio inconsciente. Ela sabe o seguinte: ó, esse treinamento vai me fazer bem, não sei exatamente como, mas ele está alinhado com alguma coisa que eu sinto que é boa, né? Essa atitude diz muito. Ela pode às vezes significar um primeiro passo numa caminhada de mudança de rumos, né? Então o simples fato do sujeito estar lá participando é muito significativo. E é claro que a transformação pode acontecer, ela não vai acontecer igual com todos os participantes, vai depender muito de cada um e da necessidade de cada um, mas o simples fato de se colocar para aprender algo novo já diz muito sobre a pessoa, sobre aquele momento da pessoa. Fabiano, e deve acontecer com você com bastante frequência. As pessoas vêm e fazem um curso de habilidades gerenciais aqui nas entidades, enfim, em outros lugares que você também ministra. E ela ficou com vontade de um pouco mais, e talvez de uma atenção mais exclusiva. É aí que entra um trabalho personalizado do Fabiano, de outro profissional? Como é que você vê isso? É aí que entra, e esse trabalho pode acontecer de diversas formas, com diversos colaboradores, né? No meu caso, a gente tem a psicanálise, que é um processo, não vou nem chamar de processo. A psicanálise é uma caminhada sem prazo determinado. A gente precisa respeitar o tempo do sujeito. Mas a gente tem a psicoterapia breve, por exemplo. Uhum. O que é a psicoterapia breve? Ela é para um objetivo muito específico, geralmente para alguma questão recente, uma necessidade que tenha surgido mais recentemente. Perfeito. E que tem uma duração específica de 20 a 40 semanas. Esse é um trabalho personalizado, que pode ser individual, às vezes eu realizo ele com 3 participantes que tenham objetivos parecidos, e ali, naquelas 12, 20 ou 40 semanas, vai depender do que o cliente precisa, do que ele está buscando, né? Naquele período, ele vai ter uma atenção toda especial para desenvolver, seja aquela mudança de atitude, aí é mais amplo, porque, como você disse, é um trabalho personalizado, e aí, de repente, o sujeito está precisando rever a sua postura, rever atitudes, rever o jeito de pensar, e isso pode acontecer na psicoterapia breve, ou ele precisa desenvolver habilidades mesmo, e ali também ele tem a oportunidade de aperfeiçoar isso, porque na psicoterapia breve tem um pouco mais de intervenção do psicoterapeuta. Né? Não é um trabalho menos ativo do psicoterapeuta e mais do participante. Existe mais troca. Né? Então, trabalhos com esse grau de personalização a gente tem também, e aí o sujeito consegue, o cliente consegue um trabalho personalizado para ele se desenvolver. Fabiano, fantástico. E, por exemplo, você
E aqui é bom que a IA tá participando com a gente aqui. Hoje nós estamos aqui uma convidada especial, né, da tecnologia. Vou botar ela para dormir. Ela tá participando. E olha que interessante. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta, porque deve ter muita gente querendo e se interessando pelo assunto. E aí eu te pergunto, esse treinamento, ele é só para quem já tem uma empresa grande ou ocupa um cargo de liderança já consolidado? Ele é para quem tem curiosidade sobre esse lugar da liderança? Ele é para quem está tendo dificuldade com lideranças? Enfim, quem pode participar desse trabalho, Fabiano? Tem um perfil? Marciliano, eu já atendi empresas de diferentes portes, com diferentes públicos, diferentes mercados, e as dúvidas, as frustrações, tudo que a gente vê numa pequena empresa, a gente pode ver numa grande empresa também. Né? A gente pode ver. Não existe uma regra que valha para todas as empresas, de todos os níveis, todos os segmentos. Gerenciar, veja bem, como o treinamento é de habilidades gerenciais, e gerenciar se eu fosse resumir num conceito muito específico, gerenciar é rodar o método cartesiano, é fazer melhoria contínua. Gerenciar é fazer melhoria contínua. E como é que se faz melhoria contínua? Analisando o cenário, planejando a melhoria, implementando essa melhoria e medindo o resultado. Analisa-se novamente, planeja-se novamente, executa-se, mede-se de novo. A gente fazer esse círculo permanentemente. Isso é melhoria contínua. Às vezes, mesmo numa empresa maior, esse gerenciamento não acontece devidamente. O sujeito não está rodando o que a gente chama de PDCA. Esse método cartesiano foi criado, se não me engano, no século XVII, e até hoje ninguém surgiu com nada melhor. Né? Nós estamos no século XXI e é o PDCA a forma de você melhorar qualquer processo que exista. Então, essas dúvidas ou a necessidade de aperfeiçoamento em habilidades gerenciais existem em empresas de diferentes portes, porque tem empresa muito pequena, empresa realmente pequena, que tem um ótimo gerenciamento, e tem empresa grande que falha em gerenciamento. Então, agora, resumindo, né, eu tenho uma explicação mais longa, mas tentando resumir aqui então para a sua pergunta. O participante desse treinamento de habilidades gerenciais pode estar em empresa de qualquer porte e ele pode já estar ocupando ou não uma posição de liderança. Perfeito. Porque cada um que virá vai pegar e vai levar desse treinamento aquilo que precisa naquele momento. Alguém que já é gerente, já lidera, já realiza parte desse ciclo de melhoria contínua, mas tem uma carência num determinado ponto, vai pegar aquele ponto. E alguém que tem que se desenvolver como gerente, que ainda nem ocupa uma posição gerencial, vai aproveitar mais daquilo que a gente vai passar. Né? Então pode ser para pessoas que querem ocupar um cargo de gerência, ou pessoas que já estão gerentes, mas precisam aperfeiçoar. Excelente, Fabiano. Então, todas as pessoas que querem novas ferramentas, novas habilidades, principalmente validar a atitude, são bem-vindas nessa capacitação, nesse treinamento. Fabiano, ao longo de muitos anos aí de trajetória e a sua vasta experiência, cara, quando a gente participa do seu treinamento, você compartilha muito dessas experiências, né, Fabiano? Para além do cronograma que está muito bem feito, que está muito bem detalhado, você também acaba compartilhando experiências profissionais, pessoais, que podem agregar para o aluno. É isso, né, Fabiano? É isso. Eu entrego tudo que eu posso. Tudo que me pergunta, eu adoro responder pergunta. Essa foi ótimo. Adoro responder pergunta e trocar ideia, interagir. E acontece uma outra mágica nesses treinamentos, que é a experiência também do participante. Eu aprendo demais com as histórias também que são trazidas, né? E isso vai enriquecendo o nosso repertório, além da gente
ter vários casos das consultorias, enfim, que a gente vivenciou em primeira mão, tem aqueles que são trazidos, aquelas histórias que enriquecem também o treinamento e tá ali com aquele grupo. Imagina, às vezes a gente está ali no treinamento de gerente, né, de habilidades gerenciais, tem um gerente super experiente, que tem toda uma vida, um conhecimento, e ele já faz muito bem um determinado trabalho. E aí chega alguém que está começando e conta uma experiência particular de sucesso pontual, de uma coisa, de uma técnica, de uma prática que foi colocada ali para funcionar e vai servir também para aquele gerente mais experiente. Isso é fantástico, né? Isso que a gente vê. Essa troca é maravilhosa. As pessoas, elas sabem mais de negócio do que de pessoas, ou elas sabem mais de pessoas do que de negócio? Bom, como é que você entende isso? Puxa vida, hein? Eu acho que... eu vou te falar de uma pesquisa que eu fiz há algum tempo atrás, e com 120 participantes. Foi uma pesquisa que eu fiz pela internet com um link, as pessoas tinham que responder, e a maior dificuldade era de gestão de pessoas, de liderança, relacionadas à comunicação, liderança, relacionamento interpessoal. Essa era a principal dificuldade. Porque o conhecimento técnico está muito disponível. O conhecimento técnico... Você tem livros, você tem cursos, e às vezes você entra no YouTube e tem ali um manual de como fazer alguma coisa, tem tutoriais, o conhecimento técnico está muito disponível. Mas saber lidar com pessoas é um processo da vida toda. Ontem eu estava participando de uma aula sobre Ferenczi, Sandor Ferenczi, né? E ele contando do processo de amadurecimento e como a maturidade, a experiência... contam para uma vida mais saudável e para melhorar o relacionamento interpessoal. Então, eu vou me arriscar a dizer que as pessoas precisam, elas têm a oportunidade de se desenvolver melhor em pessoas. Eu acho que aí tem mais lacunas a serem preenchidas, a gente consegue se desenvolver mais aí. E é eterno isso, esse processo é eterno, é para sempre. E hoje, eu estava numa reunião mais cedo, com um grupo de parceiros, e fiz o seguinte comentário: quando a gente precisa dominar mais um idioma, o inglês, a gente vai para o curso de inglês. Quando a gente precisa dominar Excel, a gente faz um curso de Excel. E quando a gente precisa dominar a gente mesmo, né? Então aí a gente vai para o treinamento, vai para um treinamento de habilidades gerenciais, vai para análise, vai para um treinamento com o Marciliano, vai para uma palestra, para uma imersão, né? Porque aí a gente precisa desenvolver a gente mesmo. E lembrando que isso aí a gente está falando da raiz da árvore. É a raiz que vai nutrir, é a raiz que vai garantir a vida. Porque se cortar a raiz, acabou. Não dá mais fruto mesmo, definitivamente, né? Fabiano, fantástico, cara. E assim, e ouvindo você, a gente vai lembrando de toda a sua trajetória, né? Você é um profissional com uma bagagem na área de tecnologia, você é um profissional com a bagagem das melhores práticas aí, dos modelos japoneses, de melhoria contínua, Kaizen, PDCA. E agora você também está vivendo a geração da IA. IA para isso, IA para aquilo. Mas você não abandonou, ou pelo contrário, você se afirmou como alguém que é um estudioso do ser humano. E às vezes eu vejo as pessoas colocando, de repente, a inteligência artificial ou até simplesmente o ajuste de processos como a coisa mais importante. Definitivamente não, né, Fabiano? Definitivamente tudo isso é interessante, mas o ser humano bem resolvido, bem preparado, mentalmente forte ainda é decisivo, certo? Que quando você começou a falar de IA, eu fiquei ai. Talvez o Marciliano comente do quanto a IA vem tomando espaço. Claro. Isso é indiscutível. Mas eu concordo plenamente quando você diz que o ser humano é insubstituível. Sim. Eu tenho um exemplo disso, um testemunho. Legal. Eu tenho publicado vídeos na internet. E em alguns deles, principalmente nos primeiros, eu pedi ajuda para a IA. E ela faz frases lindas, né? São frases tecnicamente perfeitas. Elas são muito corretas do ponto de vista técnico, né? Isso. Mas que quando a gente fala no vídeo ainda são vazias, elas não prendem. Aquele texto que eu faço todo sozinho, esse é o que tem mais engajamento, né? Então a gente vê a diferença por aí, né? Foi fácil para mim perceber
que às vezes eu preciso verificar uma correção ortográfica, Sim. né? Se está escrito corretamente, uma concordância, alguma coisa assim que talvez seja mais complexa, eu jogo ali e peço para ela corrigir para mim. Mas o conceito, as palavras têm que vir de mim para ter mais engajamento. Isso aí eu acho que é uma prova, para mim, tem sido uma prova muito definitiva de que o ser humano ainda não foi substituído. Nós somos apaixonados pelo ser humano, esse mecanismo complexo, mas ao mesmo tempo sedutor, né, Fabiano? Assim como eu, você é um aficionado, né, pela mente humana. Fabiano, eu vou deixar para você aqui uma pergunta, talvez uma das últimas. Quando a conversa é boa, o convidado é bastante ativo, o tempo passa rápido, né? Mas se você pudesse deixar aí uma provocação para as pessoas que ainda não conhecem o próprio Fabiano e que vão ter a oportunidade de ter talvez o primeiro contato com ele ou ter um novo contato, porque a gente está sempre se transformando, né, Fabiano? Que tipo de convite você faria para as pessoas aqui para virem especificamente, né, nos próximos dias no seu treinamento de habilidades gerenciais aqui na ACE, na CDL? Cara, deixa uma provocação bacana aí pra gente. Obrigado, Marciliano. Já, inclusive, agradeço pela ótima condução, porque parece que tem poucos minutos que a gente começou. Foi muito agradável, né? Que condução, você me deixou muito à vontade, te agradeço demais por isso. Obrigado. E a provocação que eu deixo é a seguinte. Quando a gente pergunta para qualquer pessoa, você e eu somos consumidores, mas não só para os consumidores, enfim, para qualquer pessoa que a gente pergunta assim, quem é para você um profissional referência em qualquer área? Referência. O domínio de planilhas, o domínio de uma ferramenta, o domínio de uma técnica quase nunca aparece na lista das características do profissional que é referência. São as habilidades de relações humanas que aparecem nessa lista. E nesse treinamento de habilidades gerenciais a gente vai trabalhar muito, claro que nós vamos trabalhar técnicas, a gente vai aprender o que é um organograma, a gente vai aprender linhas de comando e, enfim, a gente vai aprender conteúdo técnico, mas com uma ênfase especial em habilidades de relações humanas. É isso que a gente vê quando a gente pergunta quem é o profissional de alto nível para você, que é referência para você. Geralmente, o que essa pessoa tem que transforma ela nesse profissional de alto nível? A resposta para essa pergunta geralmente é habilidade de relações humanas. É relacionada à educação. Essa pessoa me ouve com atenção. Essa pessoa fala daquelas coisas que me interessam. Essa pessoa mostra interesse genuíno por mim. Então, a gente vai entender isso também. Por quê? Porque o gerente precisa de uma equipe engajada. Né? A equipe engajada é aquela compromissada com o resultado, mas que nunca deixa de ver o propósito da família que é formada naquela organização empresarial, né? Que acaba funcionando como uma família. Então, a gente vai trabalhar formas desse profissional conquistar engajamento, dele construir engajamento, construir autoridade e esse engajamento vir como consequência. Então, fica aqui essa provocação e esse convite, então, é reforçado por isso aí. Quem quiser desenvolver essas habilidades gerenciais no sentido de ter mais engajamento de equipe, mas controlando também a performance, né, tendo domínio da performance, vem participar desse treinamento que a gente tem muita coisa para conversar. Senhoras e senhores, entrevistamos aqui hoje ele, Fabiano Parreiras, psicanalista, consultor, pai, amigo, professor e todas as atividades do bem. Esse é Fabiano Parreiras, que estará conosco no nosso treinamento de habilidades gerenciais. O Papo Negócio agradece, Fabiano, a sua disponibilidade e principalmente os seus conhecimentos. Eu te agradeço demais, obrigado pelo convite, obrigado às entidades, a CE Itaúna, a CDL Itaúna, pela oportunidade de estar aqui com esse treinamento. Tamo juntos. Muito obrigado. Excelente. Esperamos todos vocês aqui no nosso canal da CDL Play. A sua informação a um clique de você. Um abraço, Fabiano. Obrigado, meu amigo. Um abraço, pessoal.